Olá, meu irmão, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Campo Nossa Senhora da Glória. Eu sou o evangelista Eliel, está aqui comigo o presbítero Israel. Paz do Senhor, presbítero Israel. Paz do Senhor, evangelista. Mais uma vez, né? Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, o professor aqui conosco. Você pode acompanhar na lição da semana passada o Ministério de Pastor e na lição agora dessa semana o Ministério de Mestre e Doutor. Mas antes de entrar aqui no conteúdo da nossa lição, eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que você já está inscrito no canal da IAD Glória? Se você ainda não tiver, clica aqui embaixo, se inscreva, porque toda terça-feira às 19 horas tem vídeo novo no canal da aula da lição da Escola Bíblica Dominical e você é o nosso convidado a participar, tá bom? Se você já é inscrito, eu vou lhe convidar a você dar o seu like, a sua curtida aí, também comentar, também compartilhar para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, nas suas redes sociais. Enfim, tudo isso é com o objetivo de que a palavra de Deus ela seja propagada e cada vez mais vidas sejam transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo, pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida. Na lição da próxima semana nós vamos estar fazendo essa avaliação de todos os comentários aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. A lição de hoje, lição de número 10, 6 de junho de 2021, ela tem como tema o ministério de mestre ou doutor. Textual da lição, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verdade prática da lição: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja do Senhor. Veja, nós estudamos aqui já sobre o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista e hoje o ministério de pastor e hoje o ministério de mestre ou doutor. Então, nós vamos estar vendo aqui que aqueles que são vocacionados por Deus para o ministério do ensino, eles são chamados por Ele mesmo para edificar a igreja de Cristo. Quero pedir aqui ao presbítero Israel para nos trazer, conforme de costume, a leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 7, versículo 29 e 28, Atos 13 e 1, Romanos 12, 6 e 7, Tiago 3 e 1. Presbítero Israel. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, por estar presente e assistindo às aulas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, aqui no município de Nossa Senhora da Glória. Então, eu estarei fazendo essa leitura. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, em Atos, capítulo 3, versículo 1, em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, em Tiago, capítulo 3, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém. Muito obrigado, presbítero Israel. São muitos textos da palavra de Deus nessa leitura bíblica em classe, mas isso só reforça o quanto esse ministério de mestre ou doutor é importante para a igreja do Senhor. Nós temos 3 objetivos ao final dessa lição. Primeiro, apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Então, mestre de todos os mestres, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Segundo, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Ou seja, Jesus, ele ordenou aos seus discípulos para que eles ensinassem a igreja dele que se seguia após a ressurreição e após ele ser assunto aos céus. Terceiro, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local.
existe uma importância. Se você é da nossa igreja aqui em Glória mesmo, você conhece as pessoas que têm esse dom ministerial na igreja e que são responsáveis pelo ensino da igreja do Senhor. Se você é de outro campus, se você é de outra região, né? Até mesmo de outro estado, você vai reconhecer as pessoas que são ensinadoras na igreja local que você frequenta e vai entender a importância desses ensinadores para a igreja do Senhor. Porque se não houver quem ensine a igreja do Senhor, né, a palavra de Deus, como haverá edificação, como haverá o conhecimento. E aqui a gente faz já algumas observações, não seria exatamente perguntas, seriam observações. Nossa igreja ela tem essa cultura de ensino, de valorizar os mestres, aqueles que ensinam de fato a palavra de Deus. Nós vimos todos os outros ministérios daqui para trás, né? Então, o que a igreja precisa fazer para valorizar cada vez mais os mestres? Se são valorizados, ótimo, excelente. Se não, por que não? Já que é um ministério tão importante para a igreja do Senhor, para a igreja local. Então, esse é o terceiro objetivo dessa lição, é nós entendermos a importância do dom ministerial de ensinador para a igreja local. O ministério de ensino da palavra, ele é primordial, segundo o comentarista da lição, para a igreja do Senhor. Por que ele é primordial? Porque é através do ministério de ensino da palavra que nós vamos entender o tempo que nós estamos vivendo, o que a palavra de Deus ensina em relação a esse tempo, sempre com base no tempo passado também, né? Sobre o que aconteceu na face da terra. Nós vamos estar entendendo, né, a postura da igreja nos dias atuais através dos ensinamentos dos mestres. Por isso que é muito importante, né? Quando a gente fala que entender esse tempo que nós vivemos, no que tange a culturas, as culturas são mutáveis. Culturas são mutáveis. Então, os ensinadores vão nos ensinar a lidar com cada uma dessas mutações da cultura. A teologia, com filosofias que em todo momento invadem a igreja do Senhor. Atualmente, nós temos até muitos pregadores abandonando a exposição da pregação da palavra com o poder do evangelho e substituindo isso por vãs filosofias. Nós enxergamos isso. Recentemente eu estava avaliando, conversando isso com uma pessoa que foi para uma palestra de um determinado pregador, intitulado pregador, né, ou palestrante, não sei, e do começo até o fim o que se pôde verificar não foi uma pregação com o poder da palavra, mas uma filosofia que envolve através do conhecimento humano, através do conhecimento da necessidade humana, e tudo isso, os mestres da igreja, os ensinadores, eles têm essa responsabilidade de ensinar a igreja do Senhor para que ela saiba diferenciar, tá bom? Além disso, por que esse ministério é tão importante para a igreja do Senhor? Até porque Jesus, na palavra, né, através da palavra de Deus, nós enxergamos essa ordenança de que aquele que é chamado para ensinar, se o seu chamado é ensino, que exista uma dedicação no ensino, porque não é qualquer coisa. É um chamado muito importante, é um dom ministerial muito importante, cuja igreja do Senhor tem uma necessidade também muito grande. Aí, presidente Israel, vou pedir para o senhor introduzir aqui o primeiro tópico da lição. Quem é o mestre por excelência? Como é que nós identificamos esse mestre por excelência? Quais são as características dele? Então, graças a Deus, o Jesus, ele é o maior exemplo, é o mestre por excelência. Nós podemos ver que Jesus, ele, desde de criança, ele já demonstrou, né, a sua sabedoria, que a sua sabedoria não era uma sabedoria terrena, né? A sabedoria de Jesus, sabedoria do alto. Jesus, desde de criança, aos 12 anos, podemos ver que ele já ensinava ali nos templos, nas sinagogas, os doutores e aqueles doutores, os escribas, aqueles que eram os conhecedores da lei, eles ficavam perplexos, eles ficavam atônitos, eles ficavam admirados, né, com os ensinos de Jesus. Então, a excelência do ensino de Jesus está no amor, porque ele é o mestre que demonstrou o seu amor pela humanidade, o seu amor e a sua autoridade. Então, esse ensino ele se destacou, ele se diferenciou do ensino dos escribas e dos fariseus, aqueles que na época pregavam a palavra, eram os conhecedores
né, da Bíblia, da Torá, dos livros do Pentateuco, aqueles que eles tinham como um pilar de realmente conhecer, de falar desses livros, mas que realmente precisava de algo, que era o amor. Então eles, na realidade, muitas das vezes falavam, mas que não cumpriam aquilo que realmente eles conheciam. Eles tinham conhecimento, mas faltava a prática. Jesus demonstrou isso através da sua prática, né, à humanidade. Perfeito, muito obrigado, presbítero Israel. Achei muito pertinente um comentário aqui do comentarista. Ele disse assim, que a verdade emanava do discurso de Jesus. Jesus era um mestre por excelência e quando ele abria a boca para ensinar, a verdade emanava da boca dele, tanto que, né, o comentarista disse aqui uma coisa interessante, os que ouviam ele tinham duas opções, ou amava ou odiava. Exatamente. Ou amava Jesus ou odiava, porque aí ele disse, era impossível ouvir Jesus e ficar indiferente àquilo que ele ensinava. E até hoje nós somos assim também. Nós ouvimos as palavras do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, né? E nós que ouvimos, que entendemos, nós que amamos ao Senhor, nós recebemos essa palavra ainda mais com amor, ainda que seja uma palavra de exortação, né? Ainda que seja um ensino de exortação, mas nós recebemos com amor, né? Mas aqueles que não conhecem a Jesus e são contrários à obra dele, não tem outro caminho. Quando recebe essa palavra também não tem como ficar indiferente, eles passam a odiar. E desses que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa ajudar. Então, Jesus ele era o mestre divino, o mestre dos mestres, aquele que é responsável por todo o conhecimento e ciência da igreja do Senhor. E uma característica que é citada pelo comentarista do próprio Jesus é que ele era o mestre da humildade. Uma coisa interessante. Sim. Jesus ele deu exemplo para os seus discípulos. Isso só demonstra que a palavra de Jesus não era uma palavra vazia, não era uma filosofia vazia. Ela era acompanhada de prática. E nada resiste a um discurso acompanhado de prática. Na lição da semana passada, nós vimos em relação ao ministério de pastor, que o pastor precisa ter uma integridade, precisa ter uma coerência entre o que ele fala e aquilo que ele faz na prática. Aqui não é diferente também não. Sim. O mestre, ele também tem que ter essa coerência. É uma característica de um verdadeiro mestre. Sabemos que o professor, ele usa de algumas estratégias para demonstrar e facilitar o entendimento do aluno. E uma das características, e essa característica demonstra através da estratégia, porque Jesus ele se preocupou que as pessoas que o ouviam, elas saíssem satisfeitas, elas aprendessem, elas tivessem um entendimento realmente daquilo que era falado. Jesus demonstrou isso, né, na prática, através daquele momento, né, que ele lavou os pés dos discípulos, né? Jesus, naquele momento da ceia, ele se levantou ali, ele tirou as suas vestes, ele pegou uma toalha, cingiu-se e ali começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com aquela toalha. Então, ele demonstrou esse amor, a forma como ele precisava que todos aqueles escribas, os fariseus, eles fizessem isso, porque era incomum um mestre ele chegar a esse ponto, ele lavar os pés daquelas pessoas que para eles, para os mestres, eram pessoas desprezadas, pessoas que não leigas, que não tinham conhecimento, mas Jesus ele mostrou isso, né, que eles precisavam também amar e que fizessem a mesma coisa, assim como ele fez. Perfeito. As palavras de Jesus, ele mesmo testemunhou, João capítulo 6, versículo número 63, ele disse assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que eu vos disse, Jesus, o mestre dos mestres, né? Dizendo assim, as palavras que eu estou ensinando a vocês são Espírito e vida, então não é algo morto.
Não é um conhecimento fraco, fracassado. É algo verdadeiro, é algo que dá vida, é algo que alimenta, é algo que transforma, é algo que edifica. E a gente pode observar Jesus como o principal expoente no Novo Testamento, né? E em toda a igreja, na história da igreja, como um verdadeiro mestre, aquele que deu de fato o exemplo. Vamos só frisar: sem exemplo não tem discurso nenhum que tenha validade. Discurso só tem validade quando ele tem execução prática, exemplo, quando a vida daquele que está falando é um exemplo prático daquilo que ele está dizendo. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Então, nós possamos aprender com o Senhor. Então, esse primeiro tópico aqui. Então, a nossa finalidade era apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, ele é mestre por excelência. Mestre por excelência porque ele tem as palavras certas, né? Na hora certa, e porque ele foi coerente enquanto esteve aqui na Terra com aquilo que ele nos ensinou. O segundo tópico da lição, o ensino das Escrituras na igreja no primeiro século. Presbítero Israel. Então, nós podemos ver uma ordem, esse tópico no segundo. Fizemos aí no primeiro subtópico, fala uma ordem de Jesus. Então, qual foi a ordem de Jesus? O que Jesus queria que os discípulos fizessem? Então, a ordem de Jesus está no Mateus, no capítulo 28, versículos 19 a 20. Diz assim que Jesus que os discípulos ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas e que ele tinha ordenado. Então, aqui está a ordem, né? Então, os discípulos, eles precisavam guardar. Então, guardar, e quando Jesus fala guardar, é que eles já tinham aprendido e que isso aí eles deveriam levar para a sua vida prática, como nós estamos falando aqui, o ensino através da prática. Nós podemos ver que o dom é uma capacidade sobrenatural do Espírito. O dom de mestre é uma capacidade do Espírito, mas também ele não isenta da pessoa não estudar, da pessoa não buscar o conhecimento. Então Jesus estava dizendo a eles que eles precisavam conhecer, que eles precisavam estudar o que? A palavra de Deus. Então estudar a palavra de Deus é essencial na vida de um mestre, daquele que se dedica ao ensino. E se não tiver o conhecimento da palavra de Deus, não tem como ensinar. Então é preciso primeiro aprender para depois ensinar. Coisas que muitas vezes algumas pessoas não querem, né? Porque o processo de aprender, eu vejo que ele é mais sacrificial do que o de ensinar. Então, nós vemos isso na vida secular. O professor, para ele ir para a sala de aula, para ele estar apto, para que ele tenha um documento que o possibilite, dê direito a ele ensinar, ele precisa aprender. Então, às vezes 4 anos, 5 anos, e às vezes, dependendo, até mais. E essa formação, ela não para por aí. É uma formação contínua. Eu sempre digo isso, que o professor, ele não para de aprender. Então, se ele parar de aprender, ele para de ensinar. Então, para ensinar tem que aprender. Então, para isso existem as capacitações depois, aí vem os cursos, de mestre, de doutor e assim vai. Então, na vida da igreja, Jesus estava dizendo para que eles também guardassem os seus ensinos e que eles também eles deveriam estudar e deveriam ter essa preocupação em estar se desenvolvendo intelectualmente também na palavra de Deus. Perfeito. Então a gente vê que uma coisa, ela não elimina a outra. O fato de o presbítero Israel ter um dom ministerial que confere a ele essa capacidade de ser mestre, né? de ser um ensinador, não exime ele da responsabilidade de continuar aprendendo. Isso é para todos nós, todos aqueles inclusive que têm dons naturais, todos aqueles que têm dons também espirituais e ministeriais. Isso não nos isenta, ter um determinado dom não nos isenta de nos esmerarmos e nos esforçarmos naquilo que nós precisamos fazer. De ouvir uma frase, presbítero Israel, que essa frase ela marcou a minha vida. Uma certa pessoa ela disse assim: olha, o talento
ele é superado pelo esforço. Se o talento não tiver esforço, ele é superado, ainda que uma outra pessoa não tenha talento, mas se ela tiver esforço, ela supera você que tem o talento. Você pode até ter o talento, mas se você não se esforçar e não se esmerar, se dedicar naquilo que você tem talento e melhorar ainda mais, o esforço ele vai superar. A pessoa diz, se você não tiver talento e não conseguir se destacar pelo talento, se destaque então pelo esforço, pelo seu trabalho. Então isso é muito importante a gente aprender. Uma coisa não elimina a outra, as duas coisas têm que andar juntas. E Jesus, a prova disso aí é a questão dos talentos, né? Aquela parábola dos talentos, né? E Jesus, a palavra diz que ele a um deu 5, deu 5, 2 e 1. Então, o talento, como vemos, que é uma capacidade sobrenatural que a pessoa tem, podemos assim dizer que é um sinônimo de dom, né? A pessoa quando tem um talento, mas que ele pode ser aperfeiçoado. Não é que a pessoa tenha o talento, recebeu o talento de Deus, recebeu o dom de Deus, tem essa capacidade sobrenatural e guardar, e parar com isso e dizer que isso aí já é o suficiente. Não, a gente vê que aquele que recebeu o 5, ele multiplicou, ele alcançou os 10. O outro que recebeu 2 alcançou mais 2. E aquele que recebeu 1, todos tinham capacidade. Então a capacidade como um dom, como um talento, precisa ser desenvolvida. Não pode a pessoa enterrar, não pode a pessoa guardar. E a gente vê muitas pessoas que têm a capacidade, que têm um talento, mas não quer desenvolver. E Jesus ele não apoia, não aceita, é tão certo que ele não aceitou, né? Ali quando aquele chega, o que recebeu 1 diz que eu sabia, né, em outras palavras, eu sabia da sua capacidade, eu sabia do seu cuidado, eu sabia do que o Senhor faz, mas eu escondi. Então Jesus ele não aceitou isso aí. Então é bom que a gente busque o conhecimento e o desenvolvimento, né? Para que cada dia mais possamos estar na presença de Deus e desenvolvidos. Perfeito. Então, nós observamos aqui que foi uma ordem de Jesus que a igreja pudesse ensinar às nações. Para ensinar tem que se aprender. Já foi dito aqui pelo presbítero Israel. Aprender o quê? Aprender a doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era um conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. A igreja estava começando, a igreja estava iniciando. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ou seja, o que os apóstolos ensinavam, eles seguiam. Da mesma forma, a igreja nos dias atuais. Claro, óbvio que nós não temos, já vimos em outras lições passadas, não temos apóstolos mais, especialmente igual os 12 lá da igreja primitiva, né? Mas nós temos o conjunto de normas, nós temos o conjunto de doutrinas que foram ensinadas por eles, e a gente hoje tem o dever de seguir, o dever de também aprender esse conjunto de normas e continuar aprendendo, né? E para isso, através dos mestres da igreja, que nós vamos estar aprendendo. Então, permanecer, persistir em conhecer, permanecer aprendendo a palavra de Deus, permanecer aprendendo o conjunto de normas é um dever da igreja do Senhor, e o Senhor ele faz isso através da vida dos mestres, tá bom? E é por isso que a gente chega no último tópico da lição, para tratar da importância do dom ministerial de mestre. Será que nós valorizamos de fato a figura do mestre na igreja? A figura do mestre no ministério da igreja? Porque essa é uma pergunta que salta aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, né? É uma dúvida que vem diante de nós. Quando nós olhamos todos os outros ministérios, né, que é fácil a gente compreender, apóstolo, pastor, evangelista, né? É até simples a gente compreender tudo isso. Mas a gente olha para dentro do nosso contexto mais prático, do dia a dia, presbítero Israel, e nós não enxergamos muito a execução e nem a valorização desse dom ministerial de mestre.
E ele é tão importante assim para a igreja, e por que ele é importante para a igreja? Né? E se ele é importante, por que nós não valorizamos tanto à medida em que ele precisa ser valorizado? É uma pergunta, é uma avaliação que nós precisamos ter, e a fim de que a gente consiga cumprir esse objetivo aqui e entender o porquê. Eu queria que o senhor apontasse aí para esse primeiro subtópico, a necessidade urgente da igreja. O tópico 3, né? Isso. Então, nós podemos ver que Deus, ele coloca o mestre, o doutor na terra com um objetivo, né? Como podemos ver que esse dom ministerial, ele está lá citado em Efésios 4:11, e diz um porquê: para o aperfeiçoamento dos santos. Então, os cinco dons ministeriais, já estudamos, começamos a estudar a respeito deles, né, e hoje nós estamos praticamente no último, né, já no quinto, de doutor e mestre. Então, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, é necessário a igreja investir nos mestres, que esses mestres eles não fiquem só com aquilo que já aprendeu, com aquilo que já adquiriu, muitas das vezes do antepassado, ou de ensinos. Vemos muito isso, às vezes até o desprezo pelos novos estudiosos da Bíblia, por aqueles que começaram primeiro, porque a gente vê que é como se dizer, não, eu já sei, eu aprendi dessa forma, então isso aí eu fico da forma que eu aprendi. E a gente sabe que o mundo não para, o mundo vive em constante evolução, o mundo está globalizado. A exemplo disso, eu posso citar, por exemplo, a questão da tecnologia. Então, a tecnologia hoje ela é essencial na vida de um obreiro, na vida de uma pessoa, na vida de todas as pessoas. É preciso estudar, é preciso buscar o conhecimento. Aquilo que antes a gente não tinha, de repente, a necessidade, por exemplo, da tecnologia para pregar, para ensinar, mas hoje já tem. Então, é necessário investir nos mestres. A questão dos avanços, além da tecnologia, podemos ver a questão da descrença, a busca que muitas pessoas, às vezes, buscam o entendimento através das filosofias, através das heresias, através de ensinos banais, como a palavra do Senhor diz, né, que por se multiplicar, né, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a questão de quanto mais o tempo vai chegando próximo da vinda de Jesus, mas a gente vê que existem os falsos ensinos, existem as falsas interpretações, existe realmente a falta do entendimento. Então, para se combater com as heresias, para se combater aos falsos ensinos, para se combater as falsas filosofias que muitas das vezes que desprezam a presença, a autoridade de Deus, a presença de Deus, que despreza realmente o ensino genuíno da palavra de Deus. Para isso é necessário que existam mestres e doutores na igreja para que tenham o conhecimento e combatam essas heresias. Porque se a igreja não investir em mestres, como que podemos a igreja estar numa igualdade com o mundo? Porque o mundo está evoluindo. O mundo se evolui a cada dia. Então a igreja também precisa se evoluir, porque nós não conhecemos mais a igreja, aquela igreja do passado, aquela igreja que se baseava mais só na vida espiritual. Então tem que entendermos a palavra de Deus como a cultura, entender o tempo, que o tempo muda, podemos dizer que a cada 10 anos surgem novas novidades, na realidade, e a igreja precisa estar de acordo, ou seja, andar de acordo com esses avanços, certo? Separando e dizendo o que é bom para si e aquilo que desprezar, na realidade, o que não é, mas não isenta
do estudo. Então é preciso estudar, é preciso investir em obreiros, atuantes e intelectuais. Perfeito, perfeito. É importante a gente fazer essa observação, presbítero Israel, porque às vezes nós vivemos em um contexto de igreja que valoriza muito as experiências em detrimento do conhecimento. Um teste rápido e simples para a gente entender isso é básico. Por exemplo, nós temos uma igreja no Brasil, maior denominação evangélica do Brasil, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Cita para mim rapidamente aí 4 ensinadores, mestres da Assembleia de Deus no Brasil que você conhece. Pensa comigo aí rapidinho. 4 ensinadores, o nome de 4 ensinadores que você conhece. Você vai ter dificuldade de dizer. Não sei que você já seja do meio acadêmico da igreja, já seja também um acadêmico também, você vai ter muita dificuldade. Mas se eu te perguntar, cita para mim 4 pregadores ou profetas, certamente você vai ter no seu dedo aí os nomes que você vai poder citar. Mas você sabe o que é isso? É uma supervalorização das experiências. Não estou dizendo que isso é ruim não, isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. A igreja, ela tem realmente que ter experiências profundas e espirituais com o Senhor. Mas a gente não pode supervalorizar isso e desvalorizar o dom ministerial de mestre e a capacidade concedida pelo próprio Deus a pessoas dentro da igreja para ensinarem o povo, pessoas que se dedicam a um aprendizado. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer essa correlação de balança, ela pender para um lado ou para o outro. Não. São ministérios que precisam igualmente ser desenvolvidos na igreja. Até porque uma igreja, quando ela é bem ensinada, quando ela é bem orientada, quando ela é bem direcionada, ela não vira alvo fácil para o inimigo, ela não vira presa fácil para o adversário, ela vai saber como se comportar em um mundo cheio de turbulência, ela vai saber como lidar com as mudanças de cultura que acontecem no mundo, nas civilizações, ela vai ter, com base na palavra de Deus, ela vai ter a capacidade, né, de se manter firme, fiel ao Senhor, porque afinal de contas ela vai estar abalizada na palavra e não apenas nas experiências. E nós já observamos que quando nos baseamos apenas nas experiências, nós corremos um risco muito grande de fracassar na nossa vida espiritual. Então, você possa entender essa importância do dom ministerial de mestre na igreja, que é um dom ministerial fundamental, e você também possa se dedicar em aprender o que esses mestres têm para ensinar. Existem alguns requisitos básicos para se definir um mestre. Primeiro requisito, ele precisa ser salvo em Cristo. Se tiver um mestre, por mais que você seja inteligentíssimo, mas não for salvo em Cristo, não vai ter nenhum proveito para a igreja do Senhor. Primeiro ponto do mestre que quer ser um mestre cristão, né? Ele tem que ser salvo em Cristo. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam, assinam a verdade de firmeza dela. Se eu não creio na salvação, como é que eu vou ensinar sobre salvação? Tem como? Não tem como. Qual é a outra característica segunda aí, por favor, presidente Israel? A segunda característica é o hábito de ler. Então, é necessário, o Brasil, ele é um dos países que tem um índice negativo a respeito da leitura, né? Cultura de leitura. De leitura. Na verdade, temos alguns países, como a Argentina e outros, que investem, as pessoas realmente gostam de ler, uma pessoa lê vários livros por ano. Já no Brasil, a gente não tem essa cultura da leitura, né? Tanto, né? Então, o índice é muito pouco. Isso reflete na igreja. Isso reflete na igreja, exatamente. Então, se a gente tem, no mundo em si, a gente tem poucos leitores, então na igreja também tem poucos leitores. É necessário o mestre ler. Então, a leitura, eu aprendi que a leitura, ela desenvolve. Quanto mais a pessoa ela lê, mais ela fica inteligente. Existe até um certo livro, né, que Aprendendo Inteligência, do professor Pierre, um professor que infelizmente já faleceu, muito conceituado. Eu gosto muito desse livro, Aprendendo Inteligência. E ele diz que para se desenvolver a inteligência é necessário a leitura. É uma das práticas que desenvolve a inteligência e a leitura. Então, na igreja também não é diferente. É necessário que a pessoa invista na leitura, buscar a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Porque quem lê pouco, eu entendo que sabe pouco, né? Então, é preciso a ler. Então, essa é a característica também, a segunda característica do mestre,
né? Eu vou reforçar. Como nós conhecemos um mestre, né? Ou na verdade podemos dizer um pré-requisito, né? Para o mestre, então ele deve ser um leitor. Perfeito. Então eu vou reforçar essa necessidade, porque isso é uma necessidade bíblica. É bíblico. Ler é bíblico. Eu vou provar a você na Bíblia que existe recomendação à leitura na Bíblia. Por exemplo, Eclesiastes, capítulo número 12, versículo de número 12, Salomão diz assim, olha: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro. E o muito estudar, o enfado é da carne. Ele diz assim, ó, não tem limite para você estudar. Não tem limite para você aprender. Se você se cansar, é natural, é da sua carne, mas permaneça estudando, permaneça fazendo livros, lendo. Então a gente não pode negar a responsabilidade que nós temos de continuar aprendendo, né? Ah, meu Deus, eu não sei ler. Você vai aprender a ler, não tem nenhum problema. Se esforça. Hoje em dia já tem muito meio que a gente tem para aprender a ler, né? E se você já sabe ler, você tem que se dedicar cada vez mais. Em 1 Timóteo também, no capítulo 1, versículo 13, também fala da leitura persistente. Exato. É necessário fazer. Era exatamente outro texto que eu ia ler aqui agora. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz, capítulo 4, versículo 13, persiste em ler. Ele orientou a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Então existe uma recomendação bíblica em relação à leitura, independente de você ser mestre ou não. Mas, para todo mestre, ele só vai se fazer mestre se ele seguir o caminho da leitura, né? Porque existe uma necessidade de aprendizado constante. O terceiro é o preparo intelectual. Então, para ser mestre, sim, aí tem que ter um preparo intelectual. Você não vai ser mestre de qualquer maneira. Realmente tem que ter um preparo intelectual. E a Bíblia, ela é o instrumento de trabalho do ensinador. Ou seja, o preparo intelectual daquele mestre que é de Cristo, da Igreja do Senhor, vem da palavra de Deus. O entendimento dele vem da palavra do Senhor. E, por último, mas não menos importante, na verdade, penso eu ser muito importante, é um coração em chamas. Porque aquele que é ensinador, e aqui está um contradito das nossas, do que é comum na nossa igreja, né? Que às vezes a gente tem essa ideia, como aqui em off o presbítero Israel me trouxe essa avaliação e realmente é. Às vezes a gente diz assim que quem estuda demais esfria na fé. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Pode ser que alguém que estudou realmente esfriou, mas aquele mestre de verdade, que é chamado pelo Senhor, aquele que se dedica com o Senhor, e ele mantém o coração em chamas, quanto mais ele estuda, mais crente ele fica, mais firmado ele fica. Sabe por que isso não é verdade? Porque senão o homem mais frio que tinha, vou usar aqui o argumento que o senhor utilizou aqui, que foi perfeito. O homem mais frio que teve na face da terra seria o apóstolo Paulo. Isso. Um homem muito preparado, estudado, falava vários idiomas, poliglota, um homem que além disso tinha também todos os dons espirituais, era um homem muito preparado. O apóstolo Paulo era inteligentíssimo, um grande mestre da igreja, mas com o coração ardendo em chamas. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, não despreze o conhecimento, não despreze a leitura, não despreze o intelectual, aquele que é intelectual, não despreze o mestre da igreja, muito pelo contrário, cole nele e aprenda com ele, que você vai ser abençoado pelo Senhor. Presidente Israel, chegamos ao final da lição, eu queria que o senhor fizesse suas conclusões finais. Graças a Deus, eu gostaria de tocar em uma parte que a gente faltou na lição, a respeito do discipulado, né? Sim. Que as pessoas, muitas às vezes, têm esse termo e usa num tempo muito curto, de dizer, não, a pessoa o discipulado é até o batismo. E a gente sabe que não existe isso. O discipulado é toda uma vida. Constante. Eu estou em discipulado ainda, estou aprendendo. Então, você, todos aqueles que se dedicam ao ensino, então são discipulados, estão aprendendo. Que a igreja possa ver, na realidade, essa necessidade, né, e realmente descrer nessa parte de pensar no discipulado só até o batismo. A igreja precisa realmente de mestres
E para que esses mestres? Nós já vimos aqui na lição, na realidade, a Bíblia ela é cheia de mistérios, de palavras desconhecidas, é um dos livros que nós vemos a parte linguística mais assim difícil, e por isso que muitas pessoas, eu já ouvi até pessoas estudadas dizerem: eu não entendo a Bíblia, leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. E podemos ver que a Bíblia é cheia de figuras de linguagem, de interpretações exegéticas que precisam de conhecimento mesmo, conhecimento secular, conhecimento intelectual, para discernir e desvendar os mistérios das palavras. Então, como que a pessoa que não investe no conhecimento, que não investe na busca do entendimento, como que vai entender? E às vezes traz interpretações falsas daquilo que a Bíblia não quis dizer, aquilo que Jesus não quis dizer, ou até pela questão do tempo. Vemos também a questão do tempo, para a questão de época, a questão para quem que era aquela mensagem, e às vezes a pessoa traz para si. Às vezes tem pessoas que são tão enganadas, dizem: não, eu vou abrir a Bíblia e na página que eu abri vai ser uma mensagem para fulano, vou tirar uma mensagem para fulano de tal. Então, isso aí é muita falta de conhecimento, porque a Bíblia ela é cheia completa de mensagem, completa de livros. A gente vê que são 66 livros, 66 pequenos livros, e então cada um ele tem uma história, cada um ele tem uma direção. Então aquilo que é para a gente recebe, aquilo que é exclusivo para uma determinada época, uma determinada pessoa. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então é necessário investir na carreira do mestre, para que a Bíblia ela seja mais interpretada fielmente ao pé da letra daquilo que realmente o Senhor ele quis dizer, qual a mensagem que o Senhor ele quis passar para o seu povo. Perfeito, muito obrigado, presbítero Israel. A você, que desejo que você tenha aprendido com essa lição da Escola Bíblica Dominical, passe a valorizar cada vez mais os mestres da Igreja do Senhor. Se você também sente esse coração ardendo em chama e esse dom muito aflorado de você estudar as Escrituras, aprender a palavra de Deus, se dedique. Àquele que tem o ministério do ensino, ele precisa se dedicar, que o Senhor certamente vai lhe usar, tá bom? Deus abençoe. Eu quero convidar você a estar na nossa Escola Bíblica Dominical, na nossa igreja presencial, tá? Essa aula aqui online não elimina a necessidade de nós estarmos na Escola Bíblica Dominical todos os domingos pela manhã. A partir das 9 horas da manhã nós estamos na Escola Bíblica Dominical, lá na nossa igreja, no Templo Sede, e também nas congregações. Você é o nosso convidado especial a estar conosco, tá? E a gente sabe que lá presencialmente a gente tira dúvidas, a gente comenta, a gente usa outros exemplos, que nós temos um tempo um pouco maior, Aqui nós temos muito resumido, pouco menos de 40 minutos, é muito resumido o tempo aqui. Às vezes a gente fica até segurando os conteúdos, Mas lá na Escola Dominical Presencial você pode tirar todas as suas dúvidas, nós vamos estar à sua disposição, tá bom? Tanto eu, o presbítero Israel, uma Vera, que é a nossa companheira que está aqui nos ajudando, irmão Valber, e também o evangelista Everton, que também é professor da Escola Bíblica Dominical. Então, seja muito bem-vindo sempre à nossa Escola Dominical. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença hoje. Até a próxima semana, onde nós estaremos estudando sobre o tema o presbítero, bispo ou ancião. E aí nós vamos ver mais essas funções desse ministério na Igreja do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.